Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que a paz do nosso Criador esteja presente com todos vocês, fazendo parte da vida de cada um e de seus familiares, né? É sempre bom estar aqui com vocês, falar da palavra do nosso Deus, falar da palavra que nos revigora, nos revive, né? Porque o pecado nos mata. O que é morte? Morte é separação, né? É separação. Então, o pecado, ele causa separação entre nós e o nosso Deus. Significa que o pecado nos mata diante do Criador. Estamos afastados do Criador. E sem essa ligação com o Eterno, nós não somos nada, não somos vivos. Somos seres vegetantes, né? Não temos poder de respirar sozinho. Então, é importante que todos nós tenhamos, primeiro, humildade para reconhecer a nossa posição. Isso são detalhes que fazem uma grande diferença na oração. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos, certo? São grandes os efeitos da oração de um justo. E um justo, em primeiro lugar, ele chega como o rei Davi, orava ao Criador e dizia: tem piedade de mim, ó Eterno, porque sou pecador. E batia no peito. Sou pecador e não sou digno das tuas benesses, do teu amor, da tua misericórdia, mas tem piedade de mim. Ele clamava. Um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração do Eterno. Olha que maravilha. Tinha os seus defeitos? Claro que ele tinha, mas era um homem sincero no seu amor para com o Criador e sabia se humilhar. Agora, muitos hoje, infelizmente, né, estão vendo aí tudo o que está acontecendo no mundo. Estamos como naqueles dias, nos dias de Jacó, nos dias de Abraão, né? Estamos vendo perseguições, estamos vendo aí brigas religiosas, lutas, mortes. Estamos vendo injustiça por todos os lados. E estamos vendo aí o avanço do comunismo no mundo. Poucas pessoas botam na cabeça o grande perigo que é isso. Minha gente, isso é um perigo terrível. Se você conhece a Deus, serve a Deus, não faça essa loucura de apoiar esse movimento de esquerda. Movimento de esquerda, uma das primeiras coisas que eles fazem é tirar a sua liberdade religiosa, tirar o seu direito de adorar o seu Criador, proibir a Bíblia. Olha aí os países comunistas como é que fazem. É terrível. Então, nós estamos vivendo o tempo final. E é importante consultarmos a Bíblia constantemente, a Escritura Sagrada, porque tem mensagens para nós em todo o tempo. Livro de Sofonias, capítulo 2. Tá? Sofonias logo depois de Miqueias, ok? Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Um pequeno estudo para mostrar que nós temos que ser humildes diante do Criador e temos que buscar com grande amor a presença do Eterno, porque os dias se tornarão cada dia mais difíceis, cada vez mais difíceis, e nós temos então que buscar ao Criador e nos arrepender. Isso é importante. Tem pessoas que falam: mas eu vivo na igreja, não tenho do que arrepender. Todos nós temos coisas para arrependermos. Então, se humilhe diante do Criador, isso é importante. Estamos em tempos difíceis. No início do capítulo 2 do profeta Sofonias, enfaticamente pede ao seu povo que se unam. O que eu tenho falado sempre para vocês aqui: vamos nos unir. Eu vejo uma tolice tão grande, essas brigas religiosas, pessoas querendo mostrar que as suas religiões são melhores que as dos outros, pessoas querendo cada vez mais gente dentro das suas religiões, quando o importante não é a religião, o importante é a palavra do Criador. Nós temos que levar essa palavra, anunciar para o mundo inteiro. O tempo está sendo abreviado, o tempo está chegando no fim. Nós temos que estar preparados, porque vai chegar um momento em que eles vão calar nossas bocas, em que eles vão
nos oprimir de tal maneira como nunca nós imaginávamos que isso aconteceria. Então é hora da gente se unir, estarmos juntos. Não importa se você é católico, se é evangélico, se não é, importa que você busque na palavra do Criador e busque a presença do Criador para servi-lo e fazer sua vontade. É isso que é importante. Deus não está incomodado com igreja cheia ou vazia, porque é Ele quem preenche o coração, é Ele quem preenche as vidas. Ok? O profeta Sofonias, então, usa a expressão até que, essa expressão até que, 3 vezes no versículo 2, confira aí, referindo-se à urgência do assunto. Ele enfatiza que o dia do Senhor está bem próximo e, portanto, ele exorta as pessoas a se voltar para o Criador, porque senão elas terão que sofrer as consequências da ira divina. Porque a mão do Criador está estendida sobre o mundo hoje. Estamos vendo aí doenças, fomes, guerras e rumores de guerra. Tudo isso acontecendo, cumprindo profecias. Estamos vendo aí o risco de uma grande crise mundial, econômica, que pode gerar um grande conflito armado. Tive a notícia hoje que o governo do Irã expediu um mandado de prisão pela Interpol contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Claro que o Irã não tem esse poder, mas nós sabemos o que significa isso. Uma provocação a mais que vai gerar o quê? Consequências negativas. É só aguardar por esses dias e veremos. Ok? Então tá aí rumores de guerras, loucuras. Em seguida, 3 vezes, o profeta convida o povo a buscar o Senhor. Tem pessoa que às vezes está dentro da religião. Não, eu estou orando sempre. Oração não pode virar um vício. Oração tem que ser necessidade, tem que ser amor. A oração tem que fazer parte da minha vida, como os braços, a mão, as pernas. Eu não posso simplesmente ficar viciado em orar, decorar palavras e repeti-las. Não. A oração é uma conversa fervorosa com o Criador de todo o universo. Então a oração tem que ser um momento especial. Não podemos buscar o Criador em oração com televisão ligada, com conversas e falatórios. Não, é um momento consagrado. É um momento especial em que você vai falar com o Criador. Eu sempre gosto de dizer que quando você fala na oração, você ora, é você falando com o Criador. Mas quando você estuda a palavra do Eterno, é o Eterno falando com você, viu? Que dá para bater um papo com ele? Dá. É só você orar e estudar. Ok? Em seguida, 3 vezes o profeta convida o povo para buscar o Senhor. Busquem o Eterno, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena, ok? Ele está falando para quem serve. Ele está falando para quem serve mesmo. E alertando, busquem ao Senhor. Vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, verso 3. Fazer isto não é fácil, nós sabemos disso. Quando a palavra do Eterno apresenta um caminho diferente daquele que desejamos seguir, muitas vezes nós estamos vendo coisas negativas surgirem na nossa vida. São provas que nós não podemos deixar de lado. São importantíssimas para a nossa evolução. Aceite a prova como um mecanismo para que você evolua. Deus permite isso para você crescer, evoluir. Aprenda essa lição. Fazer isso não é fácil quando a palavra do Senhor apresenta um caminho diferente daquele que desejamos seguir. Podemos pensar em situações em nossas vidas quando alguém estava realmente chateado conosco e nós tivemos que procurá-lo a fim de resolver esse problema. Vou dar um exemplo para vocês. No judaísmo, é bíblico, né? Quando você tem um problema com uma pessoa, você tem que ir lá.
pedir perdão para a pessoa. Antes de você orar, antes de você fazer qualquer coisa. Aí você fala, não, mas eu estava certo, não importa. Você tem que ir lá se reconciliar com ele. Isso é agradável diante do Criador. Se ele for injusto, a injustiça dele será resolvida pelo próprio Eterno. Você está agindo de acordo com a palavra. Nós não podemos deixar o orgulho mundano, o orgulho da carne tomar conta de nós. Temos que mudar nossa vida. Nós somos diferentes. Se você quer ser santo, santo significa separado, que no hebraico é kadosh. Separado é diferente. Nós não podemos ser iguais ao mundo. Ok? É duro, é difícil, não é fácil mesmo não, né? Alguém estava realmente chateado conosco. Nós tivemos então que ir lá buscá-lo e pedir perdão para resolver o problema com ele. Portanto, buscar ao Senhor, quando sua palavra está contra nós, isso acontece, ok? Davi teve esse problema, Saul teve esse problema e não buscou. Isso então requer uma fé forte, muito mais forte ainda, e um conhecimento pessoal do Criador, amoroso, que não irá te dispensar, não irá se afastar, nem se distanciar de você, com certeza. Se o buscarmos com sinceridade, isso nos faz lembrar o caso de Jacó. Estão lembrados de Jacó? Como fala, Jacó lutou com Deus, Jacó lutou com o anjo, depende a tradução, né? Mas, na verdade, Jacó, ele lutou com todas as forças deles apenas para ter bênção. Apenas para ter bênção. Ele falou, não deixarei você ir antes que me abençoe. Então, entendendo? É isso que Deus quer de nós. Esse esforço para buscar uma bênção. Muita gente faz um esforço tremendo para ter carros, para ter mansões, para ter aviões, para ter empresas, poderio. O servo do Criador tem que buscar ao Criador pela purificação da sua alma, pela salvação da sua alma. As coisas materiais são tudo passageiras. Quando o texto diz lá, busca o Eterno de todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma, e tudo mais, olha o pacote completo, tudo mais vos será acrescentado. Isso já me exime de fazer qualquer tipo de campanha, corrente, por casa, por carro, seja o que for. O Criador quer de nós a busca incessante pelo reino dos céus e sua justiça. E Ele é que sabe o que vai conceder para você, materialmente, fisicamente falando. Nós não podemos empenhar nossa fé em busca de bens materiais. Nossa fé tem que ser pela salvação sua, da sua família e de todos os que te rodeiam. Sua fé tem que estar empenhada em levar a palavra do Criador e anunciar que o dia está próximo. Noé passou 120 anos construindo uma arca. 120 anos. Noé avisava o povo. Vai ter uma enchente muito grande. Vai matar muita gente. Se arrependam. Mas ninguém queria saber de nada. Estavam virados contra o Criador. Revoltados contra o Criador. E Noé construindo a arca. Ele cumpriu o que Deus determinou. Não, eu vou fazer a arca. Ele mandou. Eu vou fazer a arca. E ao mesmo tempo avisando, alertando as pessoas. Infelizmente nós sabemos no que deu. Eles não se importaram. E a chuva veio. Encheu toda a terra. E você já sabe o final. Muita morte. É lamentável isso. Então o caso de Jacó, ele se apegou a Deus até que o Eterno finalmente concedeu a bênção. Por quê? Se você pegar aquele outro texto no Novo Testamento, não me recordo aqui o versículo, mas que fala que você fica na porta do juiz implorando, faz justiça, implorando todo dia. Uma hora o juiz vai estender a mão. Essa história fica igualzinha. As duas se parecem. Então significa o quê? O Criador fala, orai constantemente. Sabe o que quer dizer isso? Orai insistentemente.
está aí no pé ali, ó, ajoelhado, clamando sempre: Senhor, tem piedade de mim, tem piedade do meu país, tem piedade do meu povo, tem piedade deste mundo, livra-nos de todo esse mal, dá-nos escape para tudo isso, Senhor. Ok? As características desse remanescente que pode vir é a sua humildade e a sua obediência. Existe um remanescente que virá, que é a consequência de todos os povos que serviram ao Criador. A característica desse remanescente é a sua humildade e a sua obediência. Esta humildade está em oposição com a arrogância das nações mencionadas previamente pelo profeta Sofonias. Não é um livro muito comum das pessoas lerem. São livros menos mencionados, mas não perde importância. É tão importante quanto os outros. A humildade é uma característica dos grandes personagens da Bíblia. O próprio Jesus, olha a humildade, dormindo muitas vezes ao relento. Os discípulos, dormindo ao relento, comendo o que lhes davam. Olha os profetas, homens que serviam tanto ao Criador. Os profetas não eram homens ricos, eram homens financeiramente, uns homens pobres, que viviam muitas vezes de doação, mas o profeta não estava preocupado com isso. Estava preocupado em levar a mensagem. Profeta Natã, quando o Criador determinou, ele foi lá para Davi e falou: a mensagem do Criador veio e eu vim te trazer. Ele não teve medo do rei matá-lo, prendê-lo. Ele não teve medo de nada. A mensagem foi levada. Isso é amor, isso é humildade. Não é brincadeira, né? A humildade é uma característica dos grandes personagens da Bíblia. Podemos pensar em Moisés, a quem a Bíblia denomina o homem mais humilde da face da terra. Olha só, o homem mais humilde que já pisou na terra está aqui no livro de Números, capítulo 12, verso 3. A humildade, segundo a Bíblia, é uma das principais qualificações para a liderança. O verdadeiro líder, o líder perfeito, ele é humilde, porque o arrogante não tem condição de liderar. O arrogante, ele destrói. Deus sabe que haverá uma chance para o seu povo e que a salvação do povo irá acontecer se eles estiverem dispostos a humilhar-se diante do Eterno e entre si mesmos. Ao ligar humildade com justiça, o profeta Sofonias deixa bem claro que a verdadeira humildade está sempre ligada à justiça social. O que significa isso? Uma pessoa que está com frio, dá o agasalho. Uma pessoa que está com fome, dá-lhe de comer. Uma vez eu escutei uma pessoa, eu nunca esqueci mais isso, uma pessoa falar, e é uma grande verdade. Fala, quando você for dar alguma coisa para alguém, compare com a Bíblia, onde Jesus falou, não falou? Quando você for ver um preso, a mim fosse ver. Quando você fizer alguma coisa para esse pequenino, a mim fizeste. Então, quando você tiver que dar alguma coisa para um necessitado, não dê o que sobra. Não dê aquilo que você não precisa mais. Dê o melhor. Compre novo, dê. Faça isso porque Deus tem te abençoado para você ter. Então faça como se estivesse fazendo para o próprio Criador. E para o Criador eu tenho certeza, você não dá uma calça rasgada, nem um sapato furado. E nem você dá o que sobrou do prato. Tenha essa consciência. Faça sempre o melhor. Porque o Criador muitas vezes nos prova. E muitas vezes o Criador pode bater a nossa porta. E você pode às vezes ser reprovado. Olha, isso aqui sobrou do jantar de hoje, come não. Isso não agrada o Criador. Então nós temos que ser humilde, ser justo, fazer justiça social. A Bíblia ensina, certo? A cura de congregações, sociedades e comunidades
só é possível através da humildade perante o Criador. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E de uns para com os outros. Temos que ser humildes diante do Criador e de um para com os outros. Certo? Nunca esqueça disso. Portanto, busquemos ao Eterno com humildade e retidão, para que possamos estar protegidos quando Ele estabelecer o seu reino. Você já pensou? Quando o Criador estabelecer o seu reino na terra, você terá um lugar especial ao lado dele, porque você foi sincero, você foi amoroso, você foi humilde. Ok? Abra o coração. Não é questão de você estar indo ou não à igreja. Não é questão de você ser religioso, não. Muitas vezes, pastor Alejandro Bulhon, é adventista, ele falou uma certa vez. Muitas vezes a pessoa está prisioneiro dentro da igreja. Liberte-se dos sentimentos fracos humanos e busque o Criador com humildade, porque o tempo chegou. Poucos estão percebendo que o tempo final chegou e nós estamos vivendo nas horas finais do mundo. E essas horas finais trarão muita dor. E temos que, em primeiro lugar, sermos humildes e estender a mão uns para os outros. Deixar a arrogância religiosa. Não, minha igreja é melhor. A minha religião é muito melhor que a sua. Vamos parar com essa tolice, porque só os tolos brigam por isso. O Criador não anunciou nunca uma religião na terra. Em nenhum lugar na sua escritura existe o nome de uma religião. Ele mandou Moisés subir no monte e deu a Moisés uma regra de vida. Não foi uma regra religiosa, foi uma regra de vida para todos os povos. Deus quer que todos façam a sua vontade, o amem e amem-se uns aos outros. Essa é a vontade do Criador. Não estou falando que é pecado você ter sua religião, de forma alguma. Que ele quiser ter, tenha. Mas não tenha a religião como objeto de salvação, porque não é. A salvação está na Escritura. É o próprio Criador quem nos concede. Senão, não existe salvação. Shalom. Forte abraço, que o Eterno te abençoe e guarde. Desculpe a maneira de eu falar, mas a gente tem que abrir a boca e dizer a verdade. Os tempos estão terríveis e estão piorando. Shalom, forte abraço, meus irmãos.